esse vídeo daqui não é só sobre perrengue, é muito mais um alerta para as pessoas que querem ir pro México, que pensam em ir pro México, que estão planejando ir pro México. E se eu tivesse sido avisada, muito provavelmente eu não teria ido pra lá. Então, o que me comprova que de fato é uma coisa que acontece, não foi uma exceção que aconteceu só comigo, acontece com outras pessoas também, mas as pessoas eram extremamente antipáticas, extremamente. E assim, eles não têm problema nenhum de pedir na sua cara, na cara dura, eles não têm problema nenhum de deixar você desconfortável. Então assim, eu não tô aqui pra dizer que o povo mexicano, que a cultura mexicana é péssima, que o povo mexicano é ladrão, não é isso que eu tô querendo dizer. Hoje eu queria bater um papo aqui com vocês, um bate-papo sincerão, sem filtros, né, e sem roteiro também, pra falar um pouquinho como que foi a nossa real experiência no México. Todos os vlogs dessa viagem já estão disponíveis aqui, então se vocês quiserem ir lá ver, vocês podem ver, todos os links estão aqui embaixo também. Nesses vlogs eu contei alguns perrengues que a gente passou, mas teve alguns que eu não coloquei no vídeo também, então pra vir contar aqui nesse. E esse vídeo daqui não é só sobre perrengue, é muito mais um alerta para as pessoas que querem ir pro México, que pensam em ir pro México, que estão planejando ir pro México. Claro que tudo que eu vou contar aqui é baseado na minha experiência, as pessoas têm experiências diferentes. Eu tenho uma prima, inclusive, que foi pro México e teve experiências completamente diferentes da minha. Então, eu não tô dizendo que as coisas que eu vou contar aqui são regra e com certeza, 100% de certeza vão acontecer com você, mas é uma coisa que, de fato, em 21 dias de viagem, em 5 lugares que a gente visitou, a gente vivenciou isso muitas e muitas e muitas vezes, né? Repetidas vezes. Então, eu me senti na obrigação de vir aqui falar pra vocês, porque se eu tivesse sido avisada dessas coisas antes, eu gostaria muito de ter sido avisada disso, e se eu tivesse sido avisada, muito provavelmente eu não teria ido pra lá. Eu quero contar isso principalmente porque eu pesquisei depois, né? Quando a gente voltou dessa viagem, eu fui pesquisar na internet conteúdo em português pra ver se realmente isso era uma coisa que acontecia com todo mundo ou se a gente tinha dado só um azar de ter acontecido tudo isso com a gente. E, de fato, eu achei pouquíssimo conteúdo desse em português, achei bastante em inglês. Então, o que me comprova que, de fato, é uma coisa que acontece, não foi uma exceção que aconteceu só comigo, acontece com outras pessoas também, mas em português não tem muito. Então, eu resolvi dar aqui o meu relato pra vocês que são brasileiros, portugueses, enfim, né, falantes de português, vocês conseguirem ter aí um pouquinho dessa minha perspectiva também. Então, eu vou começar falando um pouquinho dos perrengues que aconteceram lá, mas que não tem a ver com o México em si, com o país, com a cultura. São perrengues que poderia ter acontecido com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo e, né, aconteceu com a gente. Então eu vou começar falando da viagem de avião, né, no caso o voo que a gente saiu daqui da Alemanha lá pro México. A gente pegou um voo de Frankfurt pra Cancún, um voo direto de 12 horas, pela companhia aérea Discover. Eu esqueci o nome, mas eu vou colocar aqui na tela. É basicamente uma companhia aérea, acho que é low cost, que agora tá fazendo esse trecho Alemanha-México direto, né? E assim, a experiência foi péssima. Basicamente, eles deixaram a gente com fome. Eles literalmente fizeram a gente passar fome. Num voo de 12 horas, eles serviram 2 refeições, sendo que a primeira refeição foi tipo 1 hora depois que o voo, né, já tinha decolado, que o avião já tinha decolado. E a segunda refeição foi, sei lá, faltando 1 hora pra gente pousar. A segunda refeição foi só o lanchinho. A primeira foi uma refeição normal de avião. Então a gente passou basicamente de 8 a 9 horas sem receber absolutamente nada de comida. Tava todos os passageiros reclamando também, eu vi inúmeras pessoas falando sobre isso. Então, assim, a gente já começou, né, passando fome no avião. Eu fiquei com fome, assim, real, eu chorei de fome, porque eu também não queria gastar dinheiro comprando aquelas comidas de avião, aquelas batatinhas de pacote que não enche nada e é uma fortuna. Depois, em Cancún, eu tive aí, logo no primeiro dia que a gente chegou lá, quer dizer, no primeiro não, né, porque o primeiro a gente chegou de noite, então no segundo dia, que foi de dia, eu tive uma alergia ao sol e eu estou com essa alergia até hoje, até aqui na Alemanha. Inclusive, eu já comprovei um dia desses aí, eu saí aqui no meu jardim que tava sol e vi que eu ainda continuo com essa alergia, já tenho médico marcado e tudo mais, vou investigar, né, pra ver o que é isso. Mas, basicamente, eu tive aí uma alergia ao sol, justamente na viagem que eu estava fugindo, né, daqui da Alemanha, do inverno, do frio, do tempo cinza, e estava indo pro México justamente por ser verão, por ter sol. E aí, no primeiro dia de viagem, eu fui o quê? Ter logo uma alergia, que ficou bem feio aí, né, como vocês podem ver aí pela imagem. Outro perrengue que a gente teve, mas dessa vez foi lá em Playa del Carmen, foi que a gente teve aí uma intoxicação alimentar, ou gastroenterite, não sei como é que se chama. Enfim, a gente ficou mal da barriga, passamos aí o dia todo vomitando, com diarreia, com dor no corpo, febre. Foi assim, terrível. A gente perdeu um dia de viagem e depois os outros 2 dias a gente ficou assim ainda meio baqueado. Lá no vídeo de Playa del Carmen eu também conto um pouco mais detalhado sobre isso. E isso tudo graças a um sushi. Então, é isso, né?
deu piriri aí na barriga. Em Tulum também rolou aí mais um piriri na barriga, mas aí dessa vez foi só com o marido, ele também ficou ruim da barriga aí num dia e a gente perdeu aí mais ou menos metade do dia, a gente saiu ainda de manhã, conseguiu aproveitar um pouquinho, mas aí logo depois do almoço ele ficou muito ruim e a gente teve que voltar pro Airbnb e passamos lá o resto do dia em casa. Outro perrengue de saúde que a gente teve aí, que no caso mais eu tive, né, foi quando a gente tava em Isla Mujeres e eu fiquei gripada no dia do meu aniversário. Também contei um pouquinho mais sobre isso lá no vídeo, vocês podem ver se vocês quiserem, mas é isso, basicamente consegui aproveitar aí uma parte do dia, mas aí à noite eu já tava assim bem ruim mesmo, e aí não consegui fazer muita coisa. E por último, né, o último perrengue aí que não teve a ver com saúde e nem teve a ver com o país em si, nesse caso teve a ver com o tempo, que aí, né, a gente não controla, foi o dia que a gente foi pra Chichén Itzá, lá visitar a pirâmide, né, o El Castillo, que basicamente choveu o tempo inteiro. A gente chegou lá, 5 minutos depois começou a chover e só foi parar de chover quando faltava, sei lá, uns 10 minutos pra gente ir embora. Então a gente não conseguiu fazer o tour, não conseguiu ver tudo, não conseguiu saber da história do lugar, porque simplesmente caiu um temporal, assim, tenebroso. Agora, os perrengues que tem a ver com o México em si, que tem a ver com o país e não com saúde, clima e etc. A primeira coisa que a gente ficou bem decepcionado foi em relação à comida de lá. Eu, inclusive, no último vlog que eu tinha gravado antes de sair daqui da Alemanha, eu comentei que eu tava muito empolgada pra comer a comida verdadeira, né, do México, a típica mesmo de lá. E a verdade é que eu fiquei bem decepcionada, a gente ficou, o marido também ficou, porque basicamente os pratos típicos de lá são muito gordurosos, muito gordurosos. É muito complicado você conseguir encontrar pratos saudáveis lá. A culinária ela é muito feita à base da tortilha, à base de carne e de queijo, muito queijo, tudo com muita gordura. Assim, vegetais, salada, legumes quase não tem. Então, eu confesso que eu fiquei bem decepcionada, assim. E outra coisa também que irrita um pouco é que, assim, todo restaurante lá mexicano tem exatamente os mesmos pratos. Então, assim, você saía pra comer, parecia que você tava comendo no mesmo lugar, em todos os lugares, sabe? Mas pronto, né? Talvez isso seja aí uma coisa, talvez não incomode outras pessoas, mas eu confesso que pra gente, assim, incomodou um pouco. Outra coisa que eu também comentei lá no vídeo de Cancún, e não sei se eu comentei em outros vídeos, mas preciso comentar aqui, é em relação à hospitalidade. A gente achava que os mexicanos iam ser meio como os latinos, assim, né? Que são alegres, são felizes, são simpáticos, são hospitaleiros. E não tem nada a ver, eles não são, definitivamente eles não são assim. A gente teve aí 21 dias em 5 lugares diferentes e a gente visitou muitos lugares, né, diferentes. Todos os dias a gente ia num restaurante novo, numa farmácia nova, num supermercado novo e em todos os lugares a gente foi. Eu não quero dizer a palavra maltratado, porque, né, maltratado também só se as pessoas realmente tivessem, sei lá, xingado, alguma coisa assim. Mas as pessoas eram extremamente antipáticas, extremamente. E uma coisa que eu notei é que não é que eles são assim só com os turistas, sabe? Me parece, muitas vezes eu vi, assim, mexicanos conversando e tal, e eles não riam muito, eles não, sei lá, eles não parecem um povo muito feliz, sabe? Sei lá, talvez seja pesado falar isso, mas... E hospitalidade, assim, foi péssima, sabe? Tipo, farmácia, supermercado, posto de gasolina, loja de conveniência, lojas, em todos os lugares as pessoas olhavam pra gente com a cara fechada, não davam um sorriso, não cumprimentavam boa tarde, bom dia, boa noite. A gente sempre cumprimentava e elas não respondiam de volta. Era assim, extremamente antipático mesmo. E isso é uma coisa que o único lugar que eles eram simpáticos eram em lugares que eles podiam receber gorjeta. Ou seja, restaurantes e cafés, né? Então, você também percebia que era uma simpatia falsa, sabe? Não era uma simpatia porque eles eram simpáticos, é porque eles queriam receber a gorjeta. E aí, falando nessa questão da gorjeta, lá no México, eu não sei se isso é no México, no país inteiro, né? Tudo que eu tô falando assim, do México, eu tô me referindo ao Caribe mexicano, a esses 5 lugares especificamente, que foram os lugares que a gente visitou. Lembrando, isso aqui é só a minha experiência, né? Mas tudo gira em torno da gorjeta. Tudo. Eles pedem gorjeta pra absolutamente tudo. E assim, eles não têm problema nenhum de pedir na sua cara, na cara dura. Eles não têm problema nenhum de deixar você desconfortável. E a gorjeta de lá, ela tem um valor que é muito diferente do que a gente tá acostumado, né? A gente brasileiro, ou sei lá, portugueses, ou até aqui mesmo na Alemanha. Que lá, basicamente, a gorjeta é assim, ela 15% é o valor mínimo, é quando você considera um serviço ok, 20% é quando você considera um serviço bom e 25% é quando você considera um serviço muito bom. Agora imaginem que a gente vai num restaurante e, sei lá, a conta dá 40 euros. E mesmo que o serviço tenha sido muito bom, eu não tenho
condição de dar 25% em todas as vezes que eu for sair, né? No Brasil, em Portugal e aqui na Alemanha, a gente tá acostumado a dar gorjeta 10%, né? Obviamente, quem pode dá mais e tal, quem não pode também não dá nada. Lá era uma coisa, assim, extremamente confortável, porque quando a gente dizia que a gente ia dar os 10%, que é o que a gente tá acostumado e o que é o que a gente tem condição, né, de dar, no caso, porque cada um sabe a sua realidade, eles simplesmente fechavam a cara e ficavam extremamente chateados, literalmente virava uma chavinha, né, ligava o chip e eles passavam a tratar a gente com desprezo, com indiferença, jogavam as coisas assim na mesa, era assim, bizarro. E como eu falei, eles não têm problema nenhum, assim, de pedir a gorjeta na cara dura. Teve vezes que a gente foi lá pedir comida pra levar, né, a gente nem sequer sentou no ambiente pra comer lá, a gente não teve nenhum tipo de serviço de mesa, no caso, né, a gente, sei lá, pedia um café pra levar ou pedia um jantar pra levar e eles mesmo assim pediam gorjeta e pediam na cara dura, assim, eles diziam o valor e diziam, e a gorjeta, quanto é que vai ser? E a gente ficava, não vai ser, porque a gente veio buscar aqui a comida e a gente vai embora, a gente nem sequer vai sentar aqui. E aí eles fechavam a cara e enfim. E como eu falei, tem essa questão deles não terem problema, né, mesmo que eles deixem você desconfortável com essa questão da gorjeta. E eu tenho dois exemplos, assim, pra dar. O primeiro foi pra esse passeio pra Chichén Itzá que a gente fez, que o guia, né, do passeio lá, que fez todo o guia com a gente, no final, na van, né, ele começou a dizer que, então, e aí se vocês quiserem dar a gorjeta pra gente, não sei o quê, vocês podem, a gente vai passar agora, né, no corredor do ônibus, e aí pra vocês darem a gorjeta pra gente, e assim, se vocês não derem, a gente vai entender que vocês odiaram o serviço, que o nosso serviço foi péssimo, e se a gente passar e vocês estiverem mexendo no celular, a gente vai entender que é isso, então, que realmente o nosso serviço foi péssimo, que vocês não estão querendo dar gorjeta, sabe? Tipo, cara, que situação desconfortável. E a outra situação que foi pior ainda foi no último dia que a gente tava lá em Isla Mujeres, que a gente foi num restaurante que a gente já tinha ido 3 vezes nesse restaurante, essa já era a 4ª, porque a gente realmente tinha gostado muito da comida, dos preços, tava muito bom o preço em comparação aos outros. Era o único restaurante que tinha, assim, comida um pouco mais saudável, então por isso que a gente foi tantas vezes. Basicamente, o garçom dessa 4ª vez que a gente foi um novo garçom que atendeu a gente. 2 vezes foi um mesmo garçom e a primeira foi outro. Nessa 4ª vez foi um terceiro garçom e na hora de pagar, ele foi super simpático o tempo inteiro, né? O serviço, assim, 5 estrelas, puxando conversa, perguntando de onde é que a gente era, o que a gente tava fazendo ali, tudo tranquilo, como sempre. E aí depois, na hora de pagar a conta, quando eu falei que a gorjeta ia ser 10%, ele falou, não, a nossa máquina só aceita 15%. Aí eu falei, não, isso não é verdade, porque a gente teve aqui ontem e a gente teve aqui anteontem e a gente pagou 10% de gorjeta, não teve problema nenhum. E aí ele, não, pois é, mas é porque essa máquina daqui só recebe 15, eu posso ver se a gente tem a outra máquina lá que recebe 10 e tal, então já tava tentando ali meio, né, me engalobar ali e meio que me enganar pra eu dar os 15%. E eu falei, tá bom, então vá lá buscar outra máquina. Ele, pois é, mas aí você tem que lembrar que aqui no México a gente sobrevive das gorjetas. Sabe quanto é que eu recebo? Sabe quanto é que eu, eu ia falar agora, sabe quanto é que eu falando 3 línguas, trabalhando aqui o dia inteiro, sabe quanto é que eu recebo por dia? Eu recebo $12 por dia. Quanto é que você recebe lá no seu país? Ele começou a discutir comigo, porque eu não queria dar os 15% e só queria dar os 10%. E aí eu falei, tá, mas eu não tenho nada a ver com isso, você tem que cobrar então do seu patrão, do seu chefe daqui do restaurante. Aí ele, pois é, mas aqui no México funciona assim. Quanto é que você ganha lá no seu país, lá do Brasil? Aí eu falei, tá, eu não moro no Brasil, eu moro na Alemanha. Então, pior ainda, quanto é que você ganha lá na Alemanha? Ele ficou discutindo comigo e eu fiquei extremamente chateada, extremamente confortável, porque eu pensei, cara, eu dou a gorjeta que eu quiser, cacete, né? Se eu não quiser dar gorjeta, eu nem dou gorjeta. Mas ele quer me obrigar a dar os 15%. E aí, no final das contas, a gente ficou lá discutindo e eu falei pra ele, olha, eu estou desempregada nesse momento, eu nem sequer tenho condições de ficar dando um monte de gorjeta pra todo lugar que a gente vai, e eu vou dar os 10% e ponto final. E aí ele, tá bom, então vou aqui tentar ver se funciona na máquina. E funcionou, claro, né? Porque aquilo era papo dele. Mas é assim, é nesse nível, entendeu? Eles discutem aí com você se for preciso pra poder ganhar a gorjeta dos 15% no mínimo. No mínimo tem que ser 15%. Se for menos do que isso, eles ficam ofendidíssimos. Então, assim, no final das contas, a gente tem a sensação, assim, ou pelo menos eu tive a sensação, que eles não enxergam o turista como uma pessoa. Eles enxergam o turista como uma máquina de dinheiro. E eles vão tentar tirar dinheiro dessa pessoa, né, dessa máquina, da forma que eles conseguirem. Não importa como, sabe? Mesmo que isso cause ali um constrangimento, mesmo que faça com que a pessoa nunca mais volte no lugar, eles não querem saber. Eles querem arrancar dinheiro e ponto final. Teve outras 2 situações também que aconteceram que também me deixaram, assim, bem chateadas. Uma delas foi em Playa del Carmen. A gente tinha ido lá na praia e tinha um beach club que tinha uma plaquinha dizendo que as camas custavam 200 pesos por cama, né? E do lado da placa tinha um garçom, sei lá, um trabalhador. E aí eu perguntei pra ele, olha, quanto é que custa as camas? E aí ele virou pra gente e falou,
as camas custam 300 pesos cada uma. E aí eu virei pra ele e falei, mas a placa atrás de você tá dizendo que custa 200. Aí ele, eu vou ali dentro confirmar pra ver quanto é que é. Aí ele foi lá dentro confirmar, daqui a pouco ele voltou. É verdade, realmente são os 200 pesos. E aí a outra situação foi um restaurante que a gente foi lá dentro do próprio Cenote dos Ojos, que ficava em Tulum, eu acho. Lá tinha um restaurante, né, que a gente comeu e tal. Foi no dia, inclusive, que o marido ficou ruim da barriga, que a gente almoçou lá e depois a gente acabou voltando pro Airbnb e passou lá o resto do dia. Quando a gente tava lá, a gente pegou o cardápio, né, e a gente viu que não tinha água de coco no cardápio, mas a gente viu que a mesa do lado tava tomando água de coco. E aí, quando o garçom veio atender, a primeira coisa que ele falou logo foi, olha, temos aqui água de coco, que são muito boas e não sei o quê. E a gente viu que ele fazia esse mesmo discurso pra todas as mesas. Ele sempre sugeria que as pessoas tomassem água de coco. Só que não tinha água de coco no cardápio. Mas a gente, beleza, vamos tomar água de coco. A gente tinha tomado lá algumas vezes já água de coco, a gente sempre tinha pago 60, 70 pesos, o que dá, sei lá, mais ou menos uns 3 euros e pouco, 4 euros no máximo. Tranquilo. Comemos, né, tomamos a nossa água de coco e aí no final das contas, quando veio a conta, a água de coco custava 140 pesos. Tipo assim, um preço absurdo, sabe? Em comparação a todos os outros lugares que a gente tinha tomado água de coco. E aí, assim, né? Coincidência que o garçom oferece justamente o coco que não tem no cardápio e que é um preço absurdo, né? Exorbitante. Então, assim, sabe? Você é colocado em várias situações que você constantemente se sente desconfortável e sente que as pessoas estão ali tentando sugar dinheiro o tempo inteiro. E isso, pra mim, pelo menos, estragou completamente a experiência, sabe, do lugar. E aí a gente entra em outro tópico, né, que também está aí envolvido nessa questão do tirar dinheiro do turista a todo custo, que são os golpes. Lá existem vários tipos de golpes que as pessoas dão, né? Que as pessoas dos estabelecimentos, sei lá, de todo lugar, tá? Que, assim, é muito importante você ter muito cuidado. E aí eu vou citar alguns golpes aqui, que são os golpes mais comuns, pra vocês terem conhecimento e vocês se prepararem pra caso isso aconteça. O primeiro golpe é basicamente as pessoas que vão comer juntos, né? Imagina um grupo, ou sei lá, 2 casais, 3 casais, alguma coisa assim. Vai todo mundo comer junto no restaurante, e aí se alguma pessoa, 1, 2, 3, enfim, se algumas pessoas resolvem ir embora primeiro do que o grupo todo, e aí algumas pessoas ainda continuam lá na mesa, o que acontece? O povo do restaurante cobra essa pessoa que foi embora, né? Então, digamos, 2 casais ali, um casal vai, paga o que eles comeram e vão embora. Na hora de chegar a conta do casal que ficou no restaurante, o restaurante diz que o outro casal não pagou. E aí eles fazem isso pra quê? Justamente pra fazer com que pegar mais dinheiro das pessoas, entendeu? Então, se por acaso isso acontecer, você for num restaurante em grupo e alguém resolver ir embora primeiro, alguma coisa assim, se certifiquem que aquela pessoa realmente pagou e, não sei, chamem o garçom pra dizer, olha, fulano pagou já, né? Ele saiu agora, mas ele já pagou, então só vai ficar aqui o que a gente comeu. Enfim, é bom ter cuidado porque isso acontece e acontece com muita frequência. Com a gente não aconteceu, obviamente, porque a gente era um casal, a gente tava sempre junto, mas é um golpe aí que é bem comum de acontecer. Outro golpe que também, né, super comum de acontecer, não só no México, aí eu tenho que dizer, realmente isso pode acontecer em muitos outros lugares, inclusive no Brasil, que é o táxi que não tem taxímetro, né? E eles não informam o preço da corrida, só informam no final. E aí, quando vai informar o preço é um preço absurdo. O preço é um preço. O preço é absurdo, né? Então, pra evitar esse golpe, sempre que você entrar no táxi, pergunte quanto é que vai ser a corrida. Quero ir pra tal lugar, quanto é que dá? Quanto é que você faz até lá? É tanto, beleza. Aí você entra. Mas não entre no táxi e diga, quero ir pra tal lugar e espere pra saber o preço na hora que chegar no lugar. Porque a probabilidade de você receber um preço absurdo é muito grande. Outro golpe que também é super comum são os golpes das locadoras. O que é que elas fazem? Elas alugam o carro pra você, pedem o depósito, né, lá no cartão de crédito, enfim, e no final das contas não devolvem o depósito. Isso já aconteceu várias vezes, então é muito importante vocês ficarem muito atentos com isso. Inclusive, quase aconteceu com a gente, assim, eu digo quase porque, né, ficou parecendo que ia acontecer, só que aí a gente fez ali um barraco e aí eu acho, não sei, talvez por causa disso o cara acabou não fazendo, mas basicamente em Playa del Carmen a gente alugou um carro por um dia só, a gente alugou de manhã e devolveu ele à noite, e na hora de devolver, o cara enviou um print screen pro meu marido dizendo, tá aqui já, o depósito já foi devolvido, sendo que o print screen não dizia nada. O print screen só dizia qual era o número do cartão e o valor, mas nem sequer tinha dizendo que estava devolvido, não tinha nenhum dado da locadora, não tinha nada. Então,
assim, a gente questionou ele. E aí, quando a gente foi ver as avaliações do Google, porque quem reservou o carro foi meu marido, e ele não foi ver as avaliações antes de reservar. E aí, quando a gente foi ver as avaliações, tinha lá um monte de comentário dizendo que aquela locadora não devolvia os depósitos, que eles eram golpistas e não sei o quê. E assim, né, fora o tratamento do cara com a gente. Quando o meu marido questionou ele, tá, mas esse print screen aqui não comprova nada. O cara simplesmente começou a tratar a gente que nem cachorro. Mas assim, tão mal. Foi absurdo, sério. Eu acho que eu nunca fui tão maltratada na minha vida, assim, num lugar. O cara falava super grosso com a gente, super bruto. Falava, isso sim, é um comprovante sim, eu não posso fazer nada. Eu não tenho como dar outro comprovante a não ser esse. E não. E eu sei que a gente ficou lá discutindo com o cara durante, sei lá, quase uma hora, até que no final das contas eu comecei a discutir também, né? Porque eu já sou sangue quente. Meu marido é alemão, meu marido tava assim, olha, eu não quero discutir, eu só quero resolver a situação. E eu já tava assim, todos os comentários do Google estão dizendo que você rouba, você vai roubar a gente também. Eu tava assim, mas assim, obviamente que eu só cheguei nesse ponto porque o cara já tinha começado a maltratar a gente há muito tempo. E até que chegou num ponto que eu falei, eu não vou ficar aqui, resolve tu aí, porque eu já tava a ponto de não sei o quê. E aí eu saí lá, deixei ele sozinho só que antes disso eu falei pra ele, pro meu marido no caso, né? Deixa esse cara daí, vamos embora e amanhã, se esse depósito não cair na conta, a gente volta com a polícia, ponto final. E aí, no final das contas, a gente foi embora e aí o cara, afinal, ele devolveu o depósito. Mas assim, né? Depois de saber que esse golpe existe, depois de ver nos comentários que várias pessoas comentaram que ele tinha dado esse golpe, depois de ele ter tratado a gente super mal, né? Quem se sente... E ainda por cima, depois de um print screen que não significava nada, quem que se sente seguro, né? De ir embora e achar que não vai acontecer. Então, enfim, fiquem cientes que esse golpe acontece com muita frequência. Eu tô muito emocionada nesse vídeo. E por último, os dois últimos golpes que também são super frequentes, super comuns de acontecer, são os golpes que envolvem a própria polícia de trânsito, sim. Um deles é quando você aluga o carro na locadora e depois dirige um pouco e aí mais na frente a polícia te para e diz que o carro tem problemas, que o carro tem aqui alguma coisa irregular, né, que não tá certo ali e você tem que pagar uma multa. Eles apreendem o carro e não deixam você ir embora, não deixam você sair se você não pagar essa multa. Esse é um golpe também comum. E o outro golpe é quando eles rebocam o carro sem motivo nenhum, que foi o golpe que a gente caiu lá em Tulum. Se você quiser saber aí um pouquinho mais sobre esse golpe, vai lá no vídeo de Tulum, porque eu contei ele todo em detalhes sórdidos. Aí assim, né? Quando tem golpes que a própria polícia tá envolvida, quando tem todas essas situações em que você vai nos restaurantes e eles fazem isso com essa questão da gorjeta e eles ficam tentando sugar o seu dinheiro de todas as formas e você não se sente seguro nem falar com a própria polícia porque tem golpe que ela também tá ali envolvida, então é complicado, é muito complicado. No geral, a gente sentiu que as pessoas querem extorquir você o tempo inteiro que elas vão ter a oportunidade de tirar dinheiro de você, elas vão tentar fazer. E se você não ficar ligado, você vai acabar caindo em golpes. Mesmo que você fique ligado, também pode acabar caindo em golpes, como a gente caiu, né? É isso, assim, é extremamente confortável. E outra coisa é que a gente tinha noção que o México ia ser um lugar barato, né? Enfim, pra fazer férias. A passagem é uma passagem, assim, um pouco mais cara, claro, mas a gente achava que as coisas lá iam ser baratas. Ou pelo menos mais barato que aqui na Alemanha, né? E... não é. Tudo bem que, assim, a gente foi, né, pra parte mais cara do México, que é o Caribe mexicano e tal, mas mesmo assim a gente tava com a expectativa que, sei lá, comer fora em restaurante fosse ser um pouco mais barato que aqui na Alemanha. E não, a gente pagou, quando a gente saía, assim, pra comer em restaurante, a gente pagava a mesma coisa que a gente paga aqui e muitas vezes a gente pagou muito mais caro. Então, fique ciente também que não é uma viagem cara, né, não é uma viagem barata, é uma viagem bem cara, saiu muito mais cara do que aquilo que a gente tinha planejado. Então, a nossa conclusão final é que, assim, a gente não se arrependeu de fazer a viagem, porque eu acho que o propósito da viagem, né, que foi o propósito de lua de mel, obviamente o que você espera de uma lua de mel é que o casal, né, se conecte, se reconecte e seja ali um momento muito especial pros dois. E isso foi, sem dúvida nenhuma, eu acho que nesse quesito, assim, as nossas expectativas superaram, foi maravilhoso pra gente, como casal mesmo, né, como pra nossa relação. Além disso, claro que tiveram pontos altos, né, eu não vou estar aqui falando também só mal o tempo inteiro, quer dizer, esse vídeo é só pra falar mal
mal mesmo, então eu só vou falar mal. Mas assim, tiveram pontos positivos também. A natureza de lá é uma coisa assim surreal, surreal, surreal. Realmente é lindíssimo o país. Muitas atividades e passeios que a gente fez foram fantásticos. Então, nisso a gente realmente não tem o que reclamar. Assim, a gente superou as nossas expectativas. Mas eu não posso mentir que a cultura me decepcionou assim muito, 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 muito mesmo. Em todos esses aspectos que eu acabei de mencionar. Não vou nem repetir tudo porque não precisa, eu acho, né? E eu acho que assim, essa questão da cultura, ela, ou pelo menos, como as pessoas se relacionam, né? Como que a gente se relacionou com as pessoas nos lugares, a questão da hospitalidade, os golpes, tudo isso, acaba estragando a experiência como um todo, sabe? No final das contas, você fica com aquela sensação de tipo assim, cara, tiveram coisas muito positivas que foram 5 estrelas, 10 de 10, mas tiveram coisas que foram tão negativas, tão terríveis, que no final das contas você acaba tendo uma experiência mediana, sabe? E assim, para o valor que foi a viagem, para o quanto que a gente gastou, a gente não tava esperando uma experiência mediana. A gente tava esperando uma experiência boa pra muito boa, sabe? No final das contas, não foi isso que a gente teve, sinceramente. Então, honestamente, se vocês me perguntarem, assim, se a gente soubesse que isso tudo, que seria assim, a gente teria ido? Não, a gente não teria ido. A gente tava em dúvida se a gente ia pro México ou pra Ásia, e aí a gente acabou optando pelo México, porque era um país que nenhum dos dois conhecia. A Ásia, né, obviamente é um continente, tem vários países, mas os países que a gente queria ir eram países que o meu marido já conhecia, então a gente queria ir uma coisa nova, mas se a gente soubesse que ia ser assim, se a gente soubesse desses pontos negativos especificamente, a gente não teria ido pra lá, a gente teria ido pra Ásia. E assim, se me perguntarem se eu voltaria no México, a minha resposta também é não. Eu acredito, sinceramente, que pode existir outras regiões do país que não é assim, que você vai experienciar uma cultura muito mais forte, né? Não tão voltada pro turista, sei lá, talvez uma comida mais gostosa também, uma hospitalidade melhor. Eu até consigo acreditar que existam regiões lá que não sejam assim. Porém, depois dessa experiência que a gente teve, né? Depois de 3 semanas lá, por tudo que a gente passou, sinceramente, a gente não tem vontade de voltar. E assim, a gente não tem vontade de dar uma segunda chance, sabe? E se me perguntarem se eu recomendo a viagem pro Caribe mexicano, a minha resposta é definitivamente não. A não ser que você vá ciente de tudo isso, né? Vá preparado psicologicamente, financeiramente e já vá, assim, sabendo que tudo isso pode acontecer e você vai lidar bem com isso. Lembrando que tudo isso que eu falei é a minha opinião, né? É a nossa opinião, a minha, do meu marido, que foi baseada única e exclusivamente na nossa experiência, que foi uma experiência, foi um recorte, né? Foi uma experiência de 21 dias em janeiro de 2024, nos lugares que a gente foi. Então, assim, eu não tô aqui pra dizer que o povo mexicano, que a cultura mexicana é péssima, que o povo mexicano é ladrão. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu estou falando da nossa experiência, somente, tá? Então, se algum mexicano estiver aí assistindo esse vídeo, não se sinta ofendido, a não ser que você realmente é dessa região e você faça essas coisas. Aí, melhor rever aí a sua conduta, porque a fama não tá muito legal, não. E enfim, essa foi a nossa experiência. Eu espero que esse vídeo ajude pessoas, né? Alertem pessoas antes delas irem pro México, que elas não caiam nos mesmos perrengues que a gente caiu, que elas estejam preparadas, que você esteja, se você aí estiver assistindo esse vídeo, estiver se planejando pra ir pra lá, que você esteja preparado pra essas coisas acontecerem. Se eu tivesse visto um vídeo como esse antes da gente ter comprado a passagem pro México, eu não teria comprado, eu não teria ido pra lá, eu teria ido pra outro lugar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Comenta aí, né, deixa aqui um comentário, o que é que você acha de tudo isso que eu falei, de todos esses perrengues, toda essa palhaçada. Tenho certeza que vai ter gente que vai ficar revoltada também, né? Porque não tem como não ficar. Depois, quando você faz a listinha das coisas todas, você fica assim, mano, não é possível, velho. Não é possível. Mas é possível, não só é possível, como, né, aconteceu. E é isso. Se vocês quiserem ver, então, como que foi aí essa viagem, mais em detalhes, né, em todos os lugares que eu passei, o que aconteceu em cada lugar, o que foi bom também, né, porque aqui, como eu falei, só falei aqui das coisas ruins, mas nos vídeos, né, nos vlogs, eu realmente trouxe também as coisas positivas. Então, se vocês quiserem ir lá ver, vão lá ver, os links estão todos aqui embaixo. E é isso. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau!